Amém. Que bom que você voltou. Estamos caminhando aqui com a leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 7. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Vamos ler a Bíblia juntos? Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o seu marido morrer, ele ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam um a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim um tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia. Mas, quando veio o mandamento, o pecado viveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que havia sido dado para a vida, esse me tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Bom, aqui Paulo finaliza esse capítulo. Ele está falando um pouco de como que a gente tem que viver pelo Espírito, né? Ele está fazendo um comparativo aqui entre a lei e o pecado. Ele está dizendo que quando eu era uma pessoa que não tinha entregue minha vida para Jesus, eu vivia sobre a lei, né? Principalmente para aquele povo judeu, né? Que tinha essa questão, né? E alguns até hoje ainda têm isso. Então eles vivem
dentro da lei. A partir do momento que eu me converto, né, eu me viro para Cristo e eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou vivendo na graça. Então eu estou vivendo um outro tipo de vida, né? Uma vida onde eu não sou mais escravo do pecado. Eu não deveria ser escravo do pecado. E se eu me converti, se eu tive um encontro com Jesus e eu ainda não deixei o pecado, significa que eu ainda preciso me esforçar mais. Espero que esse vídeo te edifique. Fique firme, pois a caminhada é dura, mas o galardão é grande quando chegarmos no céu. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nós avançaremos para o próximo capítulo. Até mais.